pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Morim. Muita gente está me pedindo para fazer um vídeo sobre regra de 3, só que eu não poderia falar sobre regra de 3 sem antes explicar para vocês números diretamente e números inversamente proporcionais. Por quê? Quando a gente vai resolver regra de 3, eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu faço a multiplicação cruzada, quando é diretamente proporcional, ou eu tenho que inverter a minha razão, ou fazer a multiplicação reta quando ela é inversamente proporcional. E eu quero explicar para vocês o porquê que a gente faz isso, tá? Então, hoje eu vou falar sobre números diretamente proporcionais e no próximo vídeo, números inversamente proporcionais. Aí eu faço para vocês regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? Então, não percam os próximos vídeos aí no canal, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Então, vamos lá. Números diretamente proporcionais. Números diretamente proporcionais, a gente não pode esquecer daquela relação. Quando a gente aumenta uma quantidade de um lado, a gente tem que aumentar do outro lado. Ou quando eu diminuo de um lado, eu vou diminuir do outro, tá? Então, isso é ser diretamente proporcional. As duas aumentam ou diminuem na mesma proporção, na mesma quantidade. Se uma estiver aumentando e a outra estiver diminuindo, aí elas já são inversamente proporcionais, que eu vou falar para vocês depois. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma festa, e para essa festa, para cada convidado, ou seja, se tiver um convidado, ele tem que levar 3 caixas de suco, ok? Se eu dobrar essa quantidade de convidados, ou seja, ao invés de um convidado, vou colocar aqui vezes 2, ou seja, eu estou dobrando a quantidade de convidados. Se eu dobro a quantidade de convidados, eu vou ter 2 convidados. O que vai acontecer com as caixas de suco? Também vão ter que dobrar. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, que é 6. Então, isso é diretamente proporcional. As duas estão dobrando ao mesmo tempo. Se eu quiser fazer aqui, ao invés de dobrar, triplicar. Se eu triplico a quantidade de convidados, eu vou triplicar a quantidade de sucos. Então, 3 convidados vão levar 9 caixas de suco. Se vocês olharem aqui, tá? Para ser diretamente proporcionais, eu vou tentar montar para vocês aqui uma proporção para vocês verem como funciona. Tá? Então, o que é proporção? Uma igualdade entre duas razões. Vou montar 2 razões aqui. Vou pegar uma razão de cá, escolher 2 números e pegar de lá. Então, vou pegar 1 e o 2, tá? Que foram os 2 valores que eu tenho aqui, os 2 primeiros. De cá, eu vou pegar o 3 com o 6. Então, eu tenho 1 para 2, assim como 3 para 6. Para verificar se esses números são proporcionais, eu faço a multiplicação cruzada. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 6, 6. Então, eu só estou verificando aqui que eles são realmente proporcionais. Se eu pegar qualquer outros valores, vai dar certo? Sim. Se eu pegar aqui, os 2 últimos. Então, vou pegar os 2 últimos de cá. O 2 para 3, assim como o 6 para 9. Só lembrando que tem que ser os valores correspondentes, tá? Não posso pegar os 2 últimos de cá e os 2 primeiros de lá, porque aí um não corresponde ao outro. Então, os 2 últimos de cá, os 2 últimos de lá. Se eu fizer a multiplicação cruzada, 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, também 18. Posso fazer isso agora com o primeiro e com o último. Então, 1 para 3, assim como 3 para 9. Se eu fizer a multiplicação cruzada, 9 vezes 1, 9. 3 vezes 3, 9. Então, em todos eles, quando eu montei a proporção e apliquei a propriedade da proporção, que é a multiplicação cruzada, produto dos extremos igual ao produto dos meios, os valores foram iguais. Então, aqui eu estou verificando que realmente esses valores são proporcionais, tá? Vocês vão ver no próximo vídeo que quando ele for inversamente proporcional, isso aqui não vai acontecer. E aí que eu explico para vocês o porquê que a gente tem que inverter a razão na hora de fazer a regra de 3, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos que aparecem bastante, tá? Em exercício, em provas, em vestibulares e tal. O primeiro é o seguinte, ele me deu 3 números, 6, x e y, e ele diz que eles são diretamente proporcionais a... Então, aqui, tem esses 3 primeiros, eles são diretamente proporcionais a 4, 8 e 20.
Então, ele já me afirmou que são proporcionais e já disse que são diretamente proporcionais, ou seja, estão aumentando na mesma quantidade. E o que significa ser proporcionais? Se eu montar a proporção, ou seja, se eu pegar 4 números aqui, em ordem, tá? Preciso ter uma ordem. E se eu fizer a multiplicação cruzada desses valores, vai dar o mesmo valor, tá? Multiplicação dos produtos extremos vai ser igual ao produto dos meios. Então, sabendo que são proporcionais, eu vou tentar montar aqui uma proporção, tá? Como eu vou montar essa razão? Em ordem. O primeiro número daqui com o primeiro número de lá. Então, eu tenho 6 com 4. A outra razão, o segundo com o segundo, x com 8. E assim, o y com o 20. Como eles são proporcionais, esses dois valores são iguais, esses são iguais e os do primeiro com o último também. Por quê? Se eu montar a proporção, ou seja, se eu pegar esses dois valores, fizer a multiplicação cruzada, vai dar certo. Se eu pegar esses dois últimos, fizer a multiplicação cruzada, também vai dar certo. Se eu pegar o primeiro com o último e fizer a multiplicação cruzada, também vai dar certo, tá? Então, isso acontece porque ele já me afirmou no enunciado da questão que eles são proporcionais. Então, como eu faço para resolver? Proporção eu preciso de 4 números. Ah, mas você tem 6. Escolhe 2, depois escolhe mais 2. Como eu tenho que achar o valor de x, eu vou ignorar essa daqui e vou considerar as duas primeiras. 6 para 4, assim como x para 8. Depois, para achar o valor de y, eu vou ignorar essa que tem o x. Vou pegar a primeira com a última. Então, 6 para 4, y para 20. Como que eu faço para resolver? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. 4 vezes x, 4x. 6 vezes 4, ou 6 vezes 8, desculpa, 48. Então, aqui o meu x é 48 dividido por 4, que é igual a 12. Encontrei o valor de x. O de y, a mesma coisa. 4 vezes y, 4y. 6 vezes 20 vai dar 120. 120 dividido por 4, 30. Então, assim, eu encontro o valor de x e o valor de y. O último exemplo que eu tenho aqui, vocês já podem ter até visto alguns vídeos onde eles explicam assim, com muita regrinha, faz isso, soma com esse, divide. Eu nesse vídeo vou explicar para vocês passo a passo, vou explicar para vocês a noção do exercício. Por quê? São muitas regrinhas, depois entra números inversamente proporcionais, e aí vocês podem acabar confundindo. Então, eu acredito que se você entender o passo a passo, o que deve ser feito no exercício, você consegue resolver mais fácil, sem erro, tá? Então, vamos lá, vou ler com vocês. Um barbante com 200 centímetros de comprimento é dividido em 3 partes de comprimentos diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 2. Qual é o comprimento de cada pedaço? Então, vamos lá. O que ele quer fazer? Ele quer pegar os 200 centímetros e dividir em 3 partes, tá? Então, eu vou dividir em 3 partes. Foi isso que ele falou. Certo? Vou pegar e dividir em 3 partes. Se fosse 3 partes iguais, eu ia pegar 200 e dividir por 3. Pronto. Como ele quer essas partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 2, então esses 3 pedaços terão valores diferentes, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou chamar um pedacinho de A, que eu não sei o valor, o outro de B e o último de C. Eu sei que eles têm que ser diretamente proporcionais a 3, 5 e 2. Então, esse primeiro vai ser diretamente proporcional a 3, esse a 5 e esse a 2. Como é diretamente proporcional, eu vou montar as razões, as divisões. Então, tenta associar diretamente proporcional com divisão. Lembra de diretamente com di da divisão, tá? Então, eu vou fazer A dividido por 3, B dividido por 5 e o C dividido por 2. Como são proporcionais, esses valores são todos iguais. E se você dividir eles, todos vão ter que dar o mesmo resultado. Essa é a ideia de proporção, são razões que têm o mesmo valor, tá? Se você dividir essas razões, o resultado é sempre o mesmo. Como eu não sei o valor, eu vou chamar ele de x. Aí agora, o que acontece? Eu vou separar de novo e vou organizar cada um desses 3 pedacinhos. Eu sei que o primeiro aqui, se eu dividir o A por 3, vai dar um valor, que eu chamei de x. Se eu dividir o B por 5, também vai dar x.
Se eu dividir o C por 2, também dá X. Porque proporção, todos os resultados, todas as razões, tá? As divisões vão dar o mesmo valor. Se eu fizer a multiplicação aqui ao cruzado, ó, transformei em proporção todos aqui e fizer as multiplicações aqui cruzadas. Eu tenho que A vezes 1 é A, 3 vezes X é 3X. Acabei de encontrar o valor de A. Vou fazer a mesma coisa com B. B vezes 1B, 5 vezes X, 5X. Achei que o B é 5X. C vezes 1 é C, 2 vezes X, 2X. Olha, encontrei o valor de A, B e C, mas e o que isso significa? Significa o quê? Se eu peguei o 200 e dividi em 3 partes A, B e C, se eu juntar o A com o B com o C, vai ter que voltar para o 200. Eu sei que o A é 3x, eu sei que o B é 5x e eu sei que o C é 2x e tudo é igual a 200. Agora é só resolver a equação. 3 mais 5, 8 mais 2, 10x igual a 200. Eu sei que o x é 200 dividido por 10, vou tirar um zero. O x é igual a 20. Encontrei o valor de x, então eu sei que essas razões, quando eu dividir, vai ter que dar x. Mas eu ainda não encontrei o valor dos 3 pedaços que ele me pediu. Eu encontrei só o valor de x, que é o valor de quem? Da divisão, tá? Das razões. Quer ver se você olhar aqui rapidinho, ó. Um número dividido por 2 que vai dar 20. Ah, um número dividido por 2 que vai dar 20 é 40. Então, esse aqui tem que ser 40. Mas vamos lá. Vou pegar aqui, vou continuar aqui, na linha que eu tô fazendo, ó. Fiz aqui de A, de B e de C separadinho. Eu sei que o A é 3 vezes X, então vai ser 3 vezes 20, então o A é 60. Eu sei que o B é 5 vezes X, então 5 vezes 20, que é 100. E eu sei que o C é 2 vezes 20, que é 40. Foi o que eu acabei de fazer aqui com vocês, ó. 40 dividido por 2 ia dar 20, que é o valor que eu achei aqui para X. Achado o valor de A, B e C, para conferir, soma tudo, 60 mais 40, 100, 100 mais 100, tudo vai dar 200, que é o valor que o exercício me deu, tá? Ficou um pouquinho extenso, pode ter ficado, mas tentei mostrar para vocês a lógica, tá? O porquê de fazer assim, tá? E o que eu quero que vocês não esqueçam mesmo desse vídeo, que se eles são diretamente proporcionais, eu vou fazer a divisão, ou seja, a razão. E essas razões são iguais. Se eu tenho razões iguais, eu formo proporção, tá? E se eu fizer a multiplicação cruzada nas proporções, os valores são iguais, tá? Espero vocês no próximo vídeo, tá? Que como eu falei, vai ser sobre números inversamente proporcionais, tá? E depois eu venho com regra de 3, tá? Que vocês estão me pedindo muito, então eu vou fazer um vídeo de regra de 3. Então, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.